Não ia nem fazer vídeo essa semana, mas aí, né? Demi. Fala galera, voltamos hoje com mais um vídeo e hoje vai ser um pouquinho diferente. Eu raramente falo sobre filmes aqui, sou mais sobre séries e mais sobre livros, mas esse eu senti a necessidade de comentar. Antes de eu começar os meus comentários sobre Simply Complicated, eu acho que é importante estabelecer aqui algumas coisas, porque todos os meus comentários sobre esse documentário a respeito da vida da Demi Lovato vão ser bastante biased pelo fato de que eu sou fã dela desde os meus 16 anos de idade. Dito isso, é óbvio que eu olho pro documentário e assisto os comentários dela sobre a vida dela com uma ótica diferente. Eu não consigo passar pela experiência de assistir aquilo como se eu estivesse vendo a vida de uma pessoa que eu não conheço. Porque eu acompanho a carreira da Demi desde 2009 e isso automaticamente faz com que eu tenha uma visão diferente sobre as coisas que foram contadas naquele documentário. Então pra você que chegou agora e não acompanha a carreira da Demi, não sabe sobre o que é esse documentário, Simply Complicated já é o segundo documentário sobre a vida da Demi. O primeiro foi Stay Strong, que foi lançado em 2012. E a gente tem uma visão bem diferente nesse documentário do que a gente teve no primeiro. Uma das primeiras coisas que a gente vê logo de cara no início de Simply Complicated é a Demi falando que tá nervosa pra fazer essa entrevista, porque a última entrevista que ela fez tão longa, ela tinha estado sob efeito de cocaína durante toda a entrevista e foi justamente pro documentário Stay Strong. Pra quem acompanha a carreira da Demi sabe que nessa época, na época que saiu esse primeiro documentário, ela já tava em processo de recuperação, já tinha passado pela rehab, tava teoricamente sóbria já há algum tempo, mas a gente começar o Simply Complicated já com essa fala, já com o peso dessa afirmação, é lembrar que a recuperação de alguém viciado em drogas é uma coisa lenta, é lembrar que por mais que hoje ela seja forte, esteja sóbria já há 5 anos, naquela época ela ainda estava começando os primeiros passos rumo à recuperação. E saber que ela estava falando sobre sobriedade numa época onde ela não estava sóbria, tinha acabado de ter uma recaída, faz com que a gente humanize a figura da Demi Lovato. Eu acho que nós, principalmente como fãs, temos esse hábito às vezes até de endeusar um pouco a carreira da Demi e todo o processo de crescimento pelo qual ela passou nos últimos 5 anos, principalmente. E você assistir Simply Complicated é você lembrar que as pessoas, por mais que sejam celebridades, ainda são pessoas e elas passam pelo mesmo tipo de dificuldade que nós, humanos normais, passamos também. E esse é o tipo de imagem que é quebrada constantemente durante o filme. Tanto nesse começo, quando ela admite que falava sobre sobriedade sem estar sóbria, como também mais pra frente, quando ela vai desenvolvendo outros aspectos da vida dela e admitindo que ela ainda tem dificuldades com muitas partes deles. Ao longo do filme a gente tem um apanhado geral da vida da Demi entre todos os seus aspectos mais difíceis e também os mais legais. Ela fala um pouco sobre a carreira dela e sobre a música que ela tá produzindo agora. O filme saiu logo depois do lançamento do 5º álbum dela, se não me engano, o 5º ou 6º álbum dela, que é o Tell Me You Love Me. E ela fala sobre o processo dela com a música. A gente tem muitas cenas dela em estúdio gravando e você vê o perfeccionismo da Demi enquanto ela busca a nota certa e o tom ideal e a maneira certa e perfeita de cantar cada uma das músicas. É uma coisa muito inspiradora e também ao mesmo tempo um pouco assustadora. Porque num determinado trecho a gente vê ela repetindo a mesma nota 5, 6 vezes até ela achar que tá bom o suficiente. E esse tipo de cobrança, pra quem trabalha com arte principalmente, é muito constante. Eu me identifiquei bastante assim com essa questão de você refazer a mesma coisa 300 vezes até você achar que tá perfeito, e mesmo assim às vezes você não tá 100% satisfeito. E claro, eu acho que os pontos mais fortes, os pontos mais altos do documentário são com certeza aqueles que falam sobre a vida pessoal dela e as lutas pelas quais ela passou, tanto com relação ao abuso de drogas, quanto com os distúrbios alimentares, quanto com a relação com a família dela. Tem um trecho inteiro dedicado a falar sobre a relação da Demi com o pai. A relação dela com o pai dela sempre foi muito conturbada, porque o pai dela tinha problemas com bebida e com drogas também. Ele abandonou a família muito cedo e a maneira como a gente vê isso moldando a vida dela, eu lembro que não tem um determinado momento no filme em que mostra um vídeo dela de infância onde ela fala sobre o pai adotivo e ela fala tipo, mas ele não é meu pai verdadeiro, mas vocês também não querem saber sobre o meu pai de verdade. E você perceber o peso que isso tinha nela desde pequena e o quanto isso mudou a vida dela e foi mudando a vida dela ao longo dos anos, é uma coisa assim muito impactante. E aí chegou na parte em que mais mexeu comigo, que é o momento em que ela começa a falar sobre a relação dela com o corpo dela. Isso foi bem mais explorado nesse documentário e eu acho que
deu uma ideia, assim, sobre o que é você conviver com um distúrbio alimentar e como isso veio desde lá de trás pra vida dela, né? Ela fala sobre a questão do bullying na escola, sobre os abusos de alguns colegas que falavam que ela tinha que se matar, que ela era gorda, que ela era feia, que não sei o quê, e como ela internalizou isso e foi carregando isso ao longo da vida e realmente deteriorando o corpo dela em busca de uma perfeição que ela nunca ia conseguir atingir. Chegou num ponto em que hoje, com 25 anos de idade, ela ainda sofre consequências de algo que começou na infância. A Demi admite ter sofrido recaídas recentemente, assim, no último ano com relação aos distúrbios alimentares. E é muito louco vê-la falando sobre isso de uma maneira tão aberta, porque eu me relaciono com isso num nível pessoal e é um dos motivos pelos quais eu me tornei fã da Demi em primeiro lugar, pelos quais eu decidi dedicar um livro a ela e pelos quais eu decidi tatuar uma música dela no meu braço, sabe? Eu passei por isso e ainda passo por isso, eu abusei de remédios durante muitos anos, eu abusei de dietas durante muitos anos e eu ainda tenho exatamente esses pensamentos que perseguem a gente enquanto você tá batalhando contra o seu próprio corpo, sabe? De você ficar o tempo todo pensando no que você vai comer, no que você deixou de comer, no que você queria e não pode comer, no que você comeu e se arrepende. Entrar nessas espirais de culpa que acabam às vezes te levando a extremos, sabe? Vê-la falando tão abertamente disso nesse filme faz com que eu tenha vontade de falar abertamente sobre isso também. Eu acho que no final é essa grande mensagem que fica com Simply Complicated. É a gente lembrar que a vida é um grande balanço de coisas boas e ruins. E o documentário faz isso de uma maneira muito boa, balanceando as coisas, assim, misturando os pontos altos da carreira com os pontos baixos da vida, e você sente no final do dia que, assim, todo mundo passa por coisas horrorosas, todo mundo passa por grandes provações e todo mundo precisa crescer de alguma forma, e no final do dia a única pessoa que te impede de buscar ajuda, a única pessoa que te impede de ser uma pessoa melhor é você. Então, Simply Complicated tem uma mensagem linda e que tá aberta aí pra todo mundo, porque o filme tá no YouTube e já tá legendado, enfim. Corram atrás, independente se você gosta ou não do trabalho da Demi como cantora, eu acho que é um documentário que tem um impacto muito legal, assim, de embate direto mesmo, porque eu acho que tem problemas que a gente sabe que existem, assim, mas como quando você não conhece alguém que passou por isso, eles às vezes passam como quase, assim, mitológico. Então vale a pena dar uma conferida pra conhecer mais sobre a vida dela, sobre a carreira dela e entender melhor esses problemas que, de repente, você não passou, ou tem alguém na tua família passando, alguém na tua vida passando, ou você talvez esteja passando por isso e precisa de alguém que te entenda. Bom, por hoje é só, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, não deixem de se inscrever pra continuar aprendendo as novidades, deem aquele like básico se vocês curtiram, comentem aí se vocês assistiram Simply Complicated, qual foi a parte preferida de vocês do filme, eu vou adorar conversar mais sobre ele, porque, né, eu acho que eu não consegui falar nem 10% do que eu queria aqui pro vídeo não ficar imenso. E é isso, gente. Beijinhos e até mais.